É um caso muito emblemático, né, que é a primeira assim, república camponesa que existe nas Américas. No quinto capítulo, ele vai falar sobre, ele vai fazer as abolições do século XIX. Então ele vai falar a abolição do tráfico negreiro em 1807, 1808, 1815. E ele fala uma coisa sobre por que a Inglaterra proibiu o comércio negreiro em 1807. E ele tece alguns comentários, ele explica por que a Inglaterra ela proibiu o tráfico negreiro. E uma das explicações dele é que, primeiramente, era a pressão das sociedades abolicionistas, principalmente as inglesas, né? Foi na Inglaterra que surgiu as primeiras sociedades anti-escravistas e abolicionistas. Uma busca por um prestígio internacional em relação à França, tendo em vista que a França tinha passado pela Revolução Francesa. Inglaterra e França, eles sempre tiveram uma rivalidade, tanto política, tanto econômica, intelectual, militar, durante séculos. E uma coisa muito interessante que até então não me atentava, é que os centros de interesses da Inglaterra voltavam-se para a Índia, que era a pérola da coroa dos ingleses. E então ele explica um pouquinho por que a Inglaterra se tornou tão eficaz no combate contra o tráfico negreiro. Ele fala sobre o papel do Congresso de Viena. A gente fala tanto do Congresso de Viena, que é o restabelecimento das monarquias na Europa, restabelecimento da questão política, mas nesse Congresso de Viena houve um compromisso dessas potências para o fim do tráfico negreiro. Então vale destacar muito isso, que até então eu também desconhecia. E começa nesse período o fim do tráfico, o combate ao tráfico ilegal. E o Brasil vai sofrer muito com isso também, os Estados Unidos, outros países, que até tem aquela lei que eles chamam no Brasil a lei para inglês ver, né, que de 1831, que é o fim do tráfico negreiro na linha do Equador. Tem alguns aprisionamentos, mas não foi tão assim incisivo. O fim do tráfico negreiro no Brasil ocorreu em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Aí tem a abolição da escravidão na Inglaterra e nas colônias inglesas em 1833, e a abolição francesa em 1848, e a abolição nas Américas. Ele mostra um panorama de toda a abolição da escravatura nas Américas.